Bom, voltamos já, né? Só para não travar nossa videoaula. Geramos o NDVI aqui do dia 2025, do dia 2 de março de 2025, né? Então, aqui está no sistema de datas em inglês, ele gerou nessa data aí, né? Porque vejam que aqui teve uma quebra, né, no período, né? Teve só uma imagem lá no dia 17 do 11 e depois a próxima imagem foi no dia 27 do 12. Provavelmente nesse período aqui teve muita nuvem, ou seja, não teve nenhuma imagem obtida do dia 17 do 11 ao dia 27 do 12, ou seja, ficou um mês aí o satélite passando e provavelmente muita nuvem ou alguma outra coisa que interferisse na obtenção dessas imagens, tá bem? Então, o que a gente consegue obter de informação dessas imagens aqui? Bom, primeiro, o NDVI é um índice, né? A gente sabe disso. Informação que a gente obtém é que essa área não é homogênea, né? Existe uma região aqui que a gente está vendo que é um pouco mais verde, outra aqui que é um pouco mais verde. Vamos tentar desligar aqui para ver o que é, né? Ou seja, essa região aqui está mais verde, essa região aqui está mais vermelhinha, ou seja, NDVI mais baixo, provavelmente maior biomassa, menor biomassa, certo? E a gente vê que a área não é homogênea, parece que aqui no meio, essa região aqui, tem menos biomassa, né? Menos biomassa, certo? Então tá certo, né? Vamos pegar vamos gerar de novo, vamos voltar aqui no passo 2, passo 3, passo 4. Vamos tentar gerar de novo dos últimos 3 anos. Então vai de 2022 a 2025, para a gente tentar obter mais informação, mais imagens da data ali do desenvolvimento inicial da cultura da soja, né? Ou da cultura de verão ali no período de dezembro, né? Vamos dar próximo, executar. Agora vai demorar provavelmente um pouquinho mais por conta do número maior de imagens para se processar, né? Mas ele vai gerar um NDVI aí das imagens, tá? Então vejam que é um cálculo bastante simples. Se tivéssemos que fazer isso manualmente, nós teríamos que entrar no site do Sentinel, né? Baixar as imagens do Sentinel, obter lá ter a poligonal para saber que imagens que a gente quer baixar, porque se a gente baixar todas as imagens do Sentinel, até ele mostra ali que cada imagem é de 10 quilômetros quadrados, né? Então a gente teria que saber a imagem que a gente está baixando para depois trazer aqui dentro do QGIS, pegar as faixas do infravermelho e do vermelho, usar a calculadora aqui dentro do QGIS para fazer o NDVI, né? Ou seja, ir lá na calculadora, né? Aqui acho que está, e colocar isso aqui, né? Pegar a faixa do infravermelho, diminuir pela do vermelho, dividir pela... Teríamos que fazer esse processo, certo? E aqui nesse plugin, ele faz isso tudo automático, diretamente, né, dentro do QGIS, certo? Executamos. Veja que agora a gente tem imagens de um período maior, de 2022 a 2025. Vamos de novo interpretar esse mapa NDVI. Claro, que aqui tem uns picos muito grandes, ou seja, um pico maior, um pico menor, né? E tem uns picos meio loucos aqui. As coisas não são perfeitas, né? Aquilo que eu falei, pode ser que numa dessas imagens aqui tenha nuvem. Nós atribuímos 40% de nuvem, ou seja, imagens que têm menos de 40% de nuvem, elas podem ter, sei lá, 25% da imagem tá manchada com nuvem. Então, esses picos aqui pode ser por conta disso, tá bem? Mas o que a gente observa de maneira geral, né? Bom, que existe basicamente uma subida e uma descida do NDVI, né? Uma subida e uma descida. Ou seja, tem 2 picos por ano, né? Vejam, nós estamos a primeira imagem aqui coletada no mês
de setembro, né, de 2022. Aí, em setembro de 2022, o NDVI sai de lá 0,88, né, em novembro ele está em 0,15. Significa que esse solo provavelmente não tem nenhuma cultura lá em novembro. Por quê? Porque provavelmente, né, isso eu falo provavelmente porque a gente não sabe, mas eu estou colhendo, na verdade, o trigo, a cultura de inverno, e implantando a cultura de verão. Aí eu implanto a cultura de verão, lá em dezembro. Aí começa a subir, 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 subir. Chega um ponto de saturação do NDVI, né, que ele vai lá 0,88. E aqui a gente pode, né, se aprofundar mais, né? Geralmente o NDVI para culturas de alta biomassa ele satura, então tem que usar outros índices, né? Então quando tem muita biomassa, o índice chega lá a 0,88 ou 0,9, ele chega num processo de saturação e ele não consegue mais diferenciar as coisas, né? Então quando tem muita biomassa, tem que usar outros índices, tá bem? Mas chegamos lá em março, começa a diminuir o NDVI, diminuir, diminuir. Depois lá em junho, julho, começa a aumentar de novo. Provavelmente colhe a cultura de verão, implanta a cultura de inverno, né? Parece que cada um desses picos, né, que tem aqui, esses picos menores, talvez uma cultura outonal, uma planta de cobertura outonal, não sei, né? A gente não consegue saber isso, ao não ser que a gente obtenha as imagens de campo, ou que a gente conheça o campo, tá bem? Beleza, vamos selecionar uma outra imagem aqui, vamos pegar uma outra imagem. A gente está bastante dificuldade no período de verão de obter imagens, né? Vamos pegar aqui, ó, 2023, 12, 23. 2023, 2023, 12, 23. Vejam a quantidade de imagens processadas que a gente tem. A gente consegue o NDVI de todas essas datas aqui, ó. Né? Ou seja, passou o satélite tem uma imagem, passou o satélite tem outra imagem. Né? Aqui a gente fez um filtro, eliminou uma série de imagens, que são imagens sobrepostas ou imagens com muita nuvem. A gente eliminou e sobrou essas aqui do período de... são 5 anos, eu acho, né? Foi de 2022 ou de 3 anos. Né? Que foi de 2022 a 2025, né? 3 anos, né? Então aqui eu consigo visualizar o RGB, o Red, Green, Blue, e eu consigo visualizar também o NDVI. Né? Então se eu clicar aqui, vou só mostrar para vocês, a gente vai visualizar a imagem colorida. Né? E aqui o índice. Então vou clicar já direto, vejo que vai aparecer aqui, ó, Red, Green, Blue, e aqui vai aparecer agora o NDVI da data 23 de dezembro de 2023. Certo? Então, olha ali, ó. Vamos fechar aqui. Então, o que eu estou observando lá no mês de dezembro de 2023? Que existem basicamente duas áreas, né? Uma área mais verde, com NDVI maior. Né? Vejam que quanto mais verde o NDVI, mais próximo do 0,88, que é o máximo. E quanto mais vermelho, mais próximo de 0,45, que é o mínimo, né? Ou seja, quanto mais vermelhinho, menor o índice de o NDVI, quanto mais branquinho, né, vai chegando próximo da metade, né? E o verde seria o contraste, né? O gradiente aqui que a gente observa, certo? O que a gente observa aqui? Bom, que essa área aqui tem um índice maior, provavelmente uma biomassa maior e provavelmente uma produtividade maior. Né? Então é isso que a gente consegue observar. Né? Então aqui está a imagem colorida. Né? Por que a imagem, falou imagem colorida, ela está desse jeitão, né? E não está aparecendo as plantinhas ou a estradinha e tal? Porque, claro, a imagem do Google, que a gente está usando como plano de fundo para se localizar, ela é uma imagem de alta qualidade, né? Alta qualidade, alta resolução espacial, certo? Uma imagem processada já. E aqui é a imagem bruta do Sentinel, que tem um pixel de 10 por 10, ou seja, veja o tamanho do pixel aqui, né? Se a gente descer,
se aprofundar cada vez mais, a gente vai ver que o pixel é muito pequeno em comparação com esse pixel aqui do Sentinel, que é de 10 metros. Mas aqui a gente observa que nessa área aqui é uma área mais verde do que essa área aqui, né? Essa é o que a imagem está nos mostrando, certo? Se eu desligar, vejam que lá do dia 2 de março já é um pouco diferente. Claro, aqui a planta já está entrando em senescência e tal, né? Então é isso que a gente observa, né? Vejam que é o contrário, por exemplo, aqui 2025 de 2023, né? Mas essa é a imagem. Ah, por que tem esses pontinhos bem vermelhos aqui? Provavelmente porque pega a estrada, né? Não tem vegetação, provavelmente esse ponto aqui pega a estrada, não tem vegetação, portanto o índice é menor, né? Certo? E aqui tem uma série de coisas que a gente pode fazer, pode aplicar uma transformada, né? Transformar esses dados, né? Isso um pouco mais avançado, fazer outras análises multiponto, análises de pontos e multipontos, né? Ou seja, pegar pontos específicos aqui, fazer uma análise, ou de vários pontos também, né? Então, uma série de coisas que dá para se fazer aqui dentro, tá bem? Por hora, vamos dar um Ctrl S ou clicar aqui no botão de salvar para salvar o nosso projeto, né? De novo, né? Esses índices de vegetação são bem interessantes. Vocês viram que a gente não precisou ir para o campo para ter uma visão geral da nossa área, né? Então, só por imagem de satélite a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo naquele todo, tá? Noção, a gente não consegue ter a certeza absoluta, né? Por exemplo, queda do NDVI, que pode ser? Uma série de coisas, pode ser ataque de praga, pode ser chuva de granizo, colheita, né? Pode ser uma série de coisas, ataque de javali, né? A gente não sabe, é um índice, né? Ele só está dizendo um índice de vegetação, ele é um índice de biomassa. Quanto maior, mais biomassa, quanto menor, menor a biomassa, tá certo? Mas a gente consegue ver, portanto, nessa imagem aqui do dia 23 de dezembro de 2023, que existe uma região aqui que é mais verdinha, tem um índice maior do que uma região aqui mais escura, né? Mais clarinha, mais próxima do vermelho, que tem um índice menor, tá certo? Existe uma série de outros processamentos que dá para se fazer aqui dentro, né? Fica aí para um outro momento, né? Que processamentos, por exemplo, salvar essa imagem, como é que eu faço, tal, né? Vou fazer um vídeo mostrando como é que a gente salva essa imagem, tá bem? E, enfim, uma breve discussão aí e nos vemos numa próxima, tá bem?